E aí, galera? Tudo beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça no mundo dos mistérios não resolvidos, daqueles que te fazem questionar tudo o que você achava que sabia sobre a realidade. Preparem-se para conhecer 10 mistérios da vida real que são tão bizarros, mas tão bizarros, que você vai jurar que foram tirados de algum filme de suspense. A gente vai vasculhar os cantos mais obscuros da história, desvendar enigmas que intrigam a humanidade há séculos e, quem sabe, até encontrar algumas respostas pelo caminho. Ou não, né? Porque a graça toda tá aí, na dúvida, no suspense, naquela pulga atrás da orelha que não te deixa em paz. De eventos inexplicáveis a fenômenos sobrenaturais, esses casos vão te deixar de queixo caído, podem apostar. Então, preparem a pipoca, apaguem as luzes e se preparem para uma viagem alucinante pelo lado misterioso da vida real. Porque aqui, meu amigo, a realidade é muito mais assustadora do que a ficção. E antes que eu me esqueça, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. E não esquece de deixar o seu like para dar aquela força. Nosso primeiro mistério nos leva para a costa da América do Norte, no final do século XVI. Imaginem só, um grupo de mais de 100 colonos ingleses desembarca na ilha de Roanoke, na atual Carolina do Norte, com o sonho de começar uma nova vida. Eles constroem casas, igrejas, até um forte, sabe? Parecia que a todas decisão foram assertivas, que a colônia ia prosperar. Só que 3 anos depois, algo estranho acontece. O líder da colônia, chamado John White, precisa voltar para a Inglaterra para buscar suprimentos. Ele deixa para trás sua esposa, sua filha e, acreditem se quiser, sua neta recém-nascida, a primeira criança inglesa a nascer na América do Norte. Mas quando ele retorna para Roanoke, 3 anos depois, surpresa, não encontra ninguém. A colônia simplesmente desapareceu. O lugar estava completamente deserto. As casas estavam intactas, os móveis no lugar, tudo no maior estilo volto já. A única pista que encontraram foi a palavra Croatoan, entalhada em um poste de madeira. Mas quem eram os Croatoans? E o que diabos aconteceu com os colonos? Essas são perguntas que ecoam até hoje pelos corredores da história. Agora, preparem-se para mergulhar em um caso que é tão perturbador quanto intrigante: o desaparecimento e morte de Elisa Lam. Em 2013, essa estudante canadense de 21 anos estava viajando sozinha pelos Estados Unidos quando decidiu se hospedar no infame Cecil Hotel, em Los Angeles. E acredite, esse hotel já era conhecido por suas histórias sinistras, viu? Assassinatos, suicídios, overdoses. Parecia que o lugar atraía tragédia. Elisa, que sofria de transtorno bipolar, começou a agir de forma estranha durante sua estadia. Testemunhas relataram que ela falava sozinha, mudava de humor repentinamente e parecia estar sempre nervosa, como se estivesse sendo perseguida por algo ou alguém. E aí, no dia 31 de janeiro, Elisa simplesmente desapareceu. A polícia iniciou uma investigação, mas as pistas eram escassas. A única evidência concreta era um vídeo perturbador das câmeras de segurança do hotel, que mostrava Elisa dentro de um elevador agindo de forma muito anormal. Nas imagens, ela aparece apertando todos os botões do elevador, se escondendo nos cantos, gesticulando freneticamente e até parecendo conversar com alguém que não aparece no vídeo. Se pensa que mistérios acabaram, enganou-se. Agora, a gente vai embarcar numa jornada fascinante,
e, ao mesmo tempo, assustadora. Preparem-se para conhecer um dos maiores mistérios do nosso planeta. No capítulo de hoje, a gente vai mergulhar de cabeça, mas de cabeça mesmo, em um dos mistérios mais sinistros e comentados da história, o Triângulo das Bermudas. Esse lugar é famoso por ser um verdadeiro enigma, cheio de histórias de desaparecimentos inexplicáveis e fenômenos estranhos. Essa área no Oceano Atlântico, que meio que forma um triângulo entre Miami, Porto Rico e as Bermudas, é palco de desaparecimentos inexplicáveis de navios e aviões há séculos. E não são poucos os casos, viu? São muitos, e muitos relatos que deixam qualquer um de cabelo em pé. Séculos, gente! Desde os tempos das grandes navegações, essa região já era conhecida por ser traiçoeira e misteriosa. Os primeiros relatos de que a região era meio sinistra vieram lá do século XV, quando Cristóvão Colombo, o navegador que descobriu a América, escreveu em seu diário de bordo sobre umas luzes estranhas e problemas na bússola quando passava pela área. Imagina só, você no meio do oceano e de repente vê umas luzes inexplicáveis no céu e a bússola começa a girar sem parar. Dá um frio na espinha só de pensar. Mas foi só no século XX que a coisa ficou realmente sinistra, com o sumiço de vários navios e depois até de aviões. A tecnologia avançou, mas os mistérios só aumentaram, com o sumiço de vários navios e depois até de aviões. Um dos casos mais famosos foi o do voo 19, em 1945. Esse caso é um dos mais intrigantes e assustadores da história da aviação. 5 aviões da Marinha Americana desapareceram sem deixar rastros durante um voo de treinamento. Os pilotos, experientes, estavam em formação quando relataram problemas nos instrumentos, com bússolas girando descontroladamente, e mencionaram que o mar parecia estranho, diferente do normal. Pouco depois, sumiram do radar, sem que nenhuma chamada de socorro fosse registrada. As buscas foram intensas, envolvendo navios e aeronaves, mas nenhum vestígio dos aviões ou dos tripulantes foi encontrado. O mistério se aprofundou com relatos de que até mesmo embarcações grandes, equipadas com tecnologia avançada, não detectaram qualquer sinal dos desaparecidos. O caso permanece sem explicação, alimentando teorias e especulações. O sumiço repentino, combinado com os relatos de instrumentos falhos e a ausência de destroços, transformou o incidente em um dos maiores enigmas da aviação militar. Até hoje, o destino desses pilotos e suas aeronaves é desconhecido. Se você pensa que já viu de tudo nessa vida, prepare-se para conhecer a história do Homem de Taured, um mistério que até hoje deixa os investigadores de cabelo em pé e faz a gente questionar tudo o que sabemos sobre realidade, dimensões paralelas e, claro, a papelada da imigração. Imagine só, você está em um aeroporto, um lugar onde tudo é rotina e procedimentos são seguidos à risca, e de repente surge um homem que desafia todas as normas e expectativas. Tudo começou em um dia aparentemente normal no Aeroporto Internacional de Tóquio, no Japão, em 1954. O aeroporto estava movimentado como sempre, com pessoas indo e vindo, aviões pousando e decolando, e a equipe de imigração realizando suas tarefas diárias. Um avião vindo da Europa pousou na pista, e os passageiros começaram a desembarcar, prontos para a aventura oriental. Entre eles, um homem que parecia ser apenas mais um viajante comum, mas que logo se tornaria o centro de um dos maiores mistérios da aviação. Tudo normal, certo? Errado. Tinha um cara ali que não era exatamente um turista comum. Ele parecia deslocado, como se estivesse fora de lugar e de tempo, mas ninguém poderia imaginar o quão fora de lugar ele realmente estava. Esse cara, um homem de aparência comum, apresentou um passaporte válido, com vistos e carimbos, alegando ser de um país chamado Taured. Os oficiais de imigração, acostumados a ver passaportes de todos os cantos do mundo, ficaram intrigados.
O passaporte parecia legítimo, com todos os detalhes e selos necessários. Só que tinha um probleminha. Ninguém nunca tinha ouvido falar nesse lugar. Taured não existia em nenhum mapa, atlas ou globo. Os oficiais começaram a se perguntar se era algum tipo de piada ou truque elaborado. Os oficiais da imigração ficaram confusos. Checaram os mapas, os livros, até ligaram para a embaixada da tal Taured. Mas ninguém, absolutamente ninguém, fazia ideia do que ele estava falando. A situação começou a ficar cada vez mais estranha, e a curiosidade dos oficiais só aumentava. E o pior é, ele não estava blefando. Ele parecia genuinamente confuso e frustrado com a situação, como se estivesse preso em um pesadelo burocrático. Ele falava várias línguas fluentemente, inclusive japonês, e tinha documentos, dinheiro e até cheques de um banco que, segundo ele, ficava em Taured. Tudo parecia em ordem, exceto pelo fato de que Taured simplesmente não existia. O homem estava tão confiante que os oficiais começaram a pensar que talvez, só talvez, ele estivesse falando a verdade. Mas como isso seria possível? Estariam eles diante de um viajante de uma dimensão paralela? Ou seria tudo um elaborado engano? A história do homem de Taured continua a intrigar e fascinar até hoje, deixando mais perguntas do que respostas. Preparem-se para embarcar em uma viagem no tempo, galera, porque hoje a gente vai até o Peru desvendar um dos mistérios arqueológicos mais intrigantes do mundo: as linhas de Nazca. Essas linhas são um verdadeiro enigma que desafia a nossa compreensão e nos faz questionar o que realmente sabemos sobre as civilizações antigas. Imaginem só, um deserto gigante, árido e, de repente, pam! Desenhos enormes de animais, plantas, figuras geométricas, tudo feito com uma precisão impressionante. É como se alguém tivesse usado o deserto como uma tela gigante para criar essas obras de arte monumentais. Essas linhas, meus amigos, são tão grandes, mas tão grandes, que só dá para ver a figura completa lá do alto, tipo de um avião. E isso levanta uma questão intrigante. Como uma civilização que não conhecia o voo conseguiu criar algo que só pode ser apreciado do céu? E o mais bizarro é que elas estão lá há mais de 2000 anos, feitas por uma civilização antiga que, aparentemente, não conhecia o voo. Isso nos faz pensar sobre o nível de conhecimento e habilidade que essas pessoas tinham. Será que eles tinham algum tipo de tecnologia ou conhecimento que nós ainda não descobrimos? É de pirar o cabeção, né, não? A gente está falando de mais de 800 linhas retas, 300 figuras geométricas e 70 desenhos de animais e plantas, cada um mais impressionante que o outro. E o mais incrível é que essas linhas foram feitas com uma precisão que desafia a lógica. Alguns com mais de 300 metros de comprimento. Tem beija-flor, macaco, aranha, baleia, tudo feito com uma técnica super precisa que envolvia apenas a remoção da camada superficial de pedras escuras do deserto para revelar o solo mais claro embaixo. É uma técnica simples, mas que exige um planejamento e uma execução impecáveis. Só removendo a camada superficial de pedras escuras do deserto para revelar o solo mais claro embaixo. E o mais intrigante é que ninguém sabe ao certo qual era a função dessas linhas. Será que eram apenas obras de arte? Ou tinham algum propósito mais profundo e misterioso? E o mais intrigante é que ninguém sabe ao certo qual era a função dessas linhas. Os arqueólogos e historiadores já quebraram a cabeça tentando entender, mas até hoje o mistério permanece. Algumas teorias sugerem que poderiam ser um calendário astronômico, outras que seriam um sistema de irrigação ou até mesmo um mapa gigante. Os arqueólogos e historiadores já quebraram a cabeça tentando entender, mas até hoje o mistério permanece. E isso só aumenta o fascínio que essas linhas exercem sobre nós. Cada nova descoberta traz mais perguntas do que respostas. E é isso que torna as linhas de Nazca tão irresistíveis para os pesquisadores. Era um calendário astronômico?
Um mapa gigante? Um sistema de irrigação? Ou será que era só uma forma de se comunicar com os deuses, tipo um WhatsApp da galáxia? A verdade é que, enquanto não descobrirmos a resposta, as linhas de Nazca continuarão a ser um dos maiores mistérios da humanidade, nos convidando a olhar para o passado e imaginar as possibilidades. E aí, galera? Preparados para mais um mistério sinistro? Hoje a gente vai escalar o pico da montanha assustadora que é o caso Dyatlov Pass. Imaginem só, 1959, um grupo de 9 experientes esquiadores se aventurando pelos montes Urais na Rússia, liderados pelo Igor Dyatlov. Uma expedição como outra qualquer, certo? Errado! Essa história é mais gelada que a tundra siberiana em pleno inverno. O grupo montou acampamento no alto da montanha, prontos para registrar suas aventuras num diário. Só que, meus amigos, esse diário foi a última coisa que eles escreveram. Depois de uma certa noite, o silêncio. Nenhuma mensagem, nenhum sinal de fumaça, nada. As equipes de resgate encontraram o acampamento completamente vazio, com a barraca rasgada de dentro para fora. E se preparem, porque a coisa fica ainda mais bizarra. Os corpos dos esquiadores foram encontrados em diferentes pontos da montanha, alguns com roupas incompletas, outros com ferimentos inexplicáveis. Que tipo de criatura ou ser faria uma coisa dessas? A galera estava sem algumas roupas, com ossos quebrados, e um dos caras estava até sem a língua. Sério? Essa galera viu o pé grande da Rússia ou o quê? Teorias, claro, não faltam. Hipotermia, avalanche, ataque animal, experimentos militares secretos. Mas nenhuma explicação parece encaixar perfeitamente em todas as peças macabras desse quebra-cabeça. Preparem seus capacitores de fluxo e segurem seus chapéus de alumínio, porque hoje a gente vai mergulhar de cabeça no mundo da física quântica, conspirações governamentais e, claro, muitos questionamentos. Apertem os cintos, porque o capítulo de hoje é sobre o misterioso experimento Filadélfia. A parada toda rolou supostamente em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, quando a Marinha dos Estados Unidos estava tipo: precisamos de um jeito de ficar invisível para os nazistas. E aí que entra a lenda do USS Eldridge, um navio que eles tentaram, acreditem se quiser, teletransportar. Isso mesmo, meus amigos, teletransportar. A ideia era usar campos eletromagnéticos ultrapoderosos para dobrar a luz ao redor do navio, tornando ele invisível aos radares inimigos. Só que, como diria o sábio Tio Ben, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E pelo jeito a galera da Marinha não estava muito preparada para o que aconteceu. Diz a lenda que o experimento deu muito errado. O navio não só sumiu do radar, como também desapareceu completamente por alguns instantes, reaparecendo depois em outro local, envolto numa névoa esverdeada. E o pior, dizem que a tripulação sofreu efeitos colaterais bizarros, como desaparecerem do mapa, ficarem presos no navio e até mesmo se fundirem com o metal do casco. Fala, meus amantes de criptografia. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num enigma que faria o Sherlock Holmes coçar a cabeça. O manuscrito Voynich, um livro tão misterioso que parece ter saído diretamente da biblioteca de Hogwarts. Imaginem um livro escrito numa língua que ninguém consegue entender, com ilustrações de plantas que nunca foram vistas na natureza e diagramas astronômicos que desafiam qualquer lógica. Parece roteiro de filme do Indiana Jones, né? Mas esse livro existe de verdade. E ele está guardado a 7 chaves na biblioteca Beinecke, da Universidade de Yale. O manuscrito Voynich, meus amigos, é um daqueles mistérios que deixam a galera da ciência com dor de cabeça há séculos. Datado do século XV, esse livro é escrito num alfabeto completamente desconhecido.
com caracteres que parecem ter saído de um sonho febril. E para deixar tudo ainda mais intrigante, o livro é repleto de ilustrações bizarras, como se o autor estivesse tentando explicar algo, mas sem sucesso. A parada é tão séria que criptoanalistas, linguistas e historiadores do mundo todo já tentaram decifrar o código do Voynich, mas até agora, nada. Ninguém conseguiu decifrar uma única frase sequer do livro. É como se a gente tivesse encontrado um manual de instruções para um foguete espacial, escrito em hieróglifos. E aí, galera? Chegamos ao nosso 9º mistério e, cara, esse aqui é daqueles que te fazem querer pegar uma pá e sair cavando por aí. A ilha de Oak, na costa do Canadá, guarda um segredo que assombra caçadores de tesouros há mais de 2 séculos: o lendário Poço do Dinheiro. Tudo começou em 1795, quando um grupo de adolescentes se deparou com uma depressão no solo e, ao escavar, encontrou plataformas de madeira a cada 3 metros. Intrigados, eles voltaram para casa jurando ter encontrado um tesouro enterrado. A partir daí, meu amigo, começou uma verdadeira obsessão. Diversas expedições foram organizadas, e a cada tentativa, novos obstáculos surgiam. Camadas de madeira, chumbo, fibra de coco, até mesmo uma inscrição misteriosa em uma pedra. E o mais bizarro, sempre que alguém chegava perto de desvendar o mistério, o poço inundava, como se estivesse protegido por uma força sobrenatural. Teorias da conspiração? Maldição indígena? Piratas? A verdade é que ninguém sabe ao certo o que está escondido nas profundezas da ilha de Oak, mas uma coisa é certa: esse mistério já rendeu mais histórias do que qualquer tesouro encontrado por lá. Preparem-se, porque o mistério que vamos desvendar agora é de arrepiar os cabelos da nuca. Imagine só: uma fazenda isolada na Alemanha, uma família inteira brutalmente assassinada e um assassino que parece ter desaparecido no ar. Esse é o caso de Hinterkaifeck, um dos crimes não resolvidos mais perturbadores da história. Em 1922, na pacata vila de Hinterkaifeck, a família Gruber vivia uma vida simples. Andreas, o patriarca, sua esposa Cecília, seus 2 filhos, Victoria e Joseph, a viúva Victoria Gabriel e sua filha Cecília, todos viviam sob o mesmo teto, até que, em um fatídico dia de março, o silêncio da fazenda foi quebrado por um ato de violência inimaginável. Os corpos dos 6 membros da família foram encontrados no celeiro, cada um morto com golpes de picareta na cabeça. O crime chocou a comunidade local, que nunca havia presenciado tamanha brutalidade. Mas o mais assustador ainda estava por vir. A polícia descobriu que os assassinos permaneceram na fazenda por vários dias após o crime. Eles alimentaram o gado, comeram a comida da família e até mesmo dormiram nas camas das vítimas. Era como se estivessem zombando das autoridades, deixando claro que não temiam ser pegos. E aí, galera, chegamos ao fim da nossa jornada pelos mistérios mais bizarros da vida real. Desde colônias desaparecidas até assassinatos macabros, exploramos casos que desafiam a lógica e nos fazem questionar tudo o que sabemos. Esses foram apenas alguns dos mistérios mais bizarros da vida real. Se você gostou, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos intrigantes como este. Deixe nos comentários qual desses mistérios você achou mais fascinante e se conhece algum outro que deveríamos explorar. Afinal, o mundo está cheio de enigmas esperando para serem desvendados. Fique ligado e até a próxima!